Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de quinta-feira. Hoje com um ar de férias. Muitas cadeiras vazias, né? Mas com a palavra de Deus na ponta da língua para compartilhar com quem não tirou férias. Amém. Vamos orar então? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença que habita em nós e nos inspira a ter sede da tua palavra e estarmos aqui presentes para aprendermos mais do Senhor e do seu reino. Vem sobre nós, Pai. Nos mova o nosso coração. Fale conosco, nos toque profundamente, para que possamos sair daqui cheios do Senhor. E a partir dessa revelação, podermos aplicar isso lá fora, onde o Senhor nos plantar, nos colocar. No nome de Jesus. Amém? Amém? Hoje, eu queria falar com vocês um assunto que eu acho que, para o nosso contexto de igreja, Missão Vide, ele vai ser muito bem-vindo, né? Já que o tema missões, nações, pregar o Evangelho, né, é algo muito presente na nossa fala, nas nossas pregações, nas nossas meditações, né? E é um tema muito amplo, assim, em termos de estudos, em termos de estudo na palavra, né, de direcionamento, de perspectivas, de formatos. E hoje eu quero compartilhar com vocês, esses 40 minutos que nós temos, um pouco sobre a dimensão do chamado de Deus dentro da palavra, né? Já que existe essa máxima de que todos são chamados, como é que é isso no seu coração? Por exemplo, você tem um chamado? Não me responda assim, pensa. Se alguém te parasse para fazer uma entrevista, você dizer assim: você é crente? Você é da igreja dos crentes? Legal. Você tem um chamado? Qual é seu chamado, então? Se você tem um chamado e sabe qual é, você exerce o seu chamado? Você tem exercido? Como é que é isso? E é isso que eu queria meditar com você hoje, tá bom? Eu me empolgo demais. Eu preparei uns slides assim, um número talvez elevado, excessivo, quer dizer. Se não der tempo, não tem problema. A gente vê como é que faz. Talvez eu converse com a Alan, pega outra quinta-feira para terminar o assunto. Mas eu queria muito discutir esse processo aqui juntos, né? E te dar liberdade nos minutos finais para perguntar. Porque é interessante, nós falamos disso domingo passado, teve um missionário aqui quinta passada, por exemplo, no próximo domingo vai ter missões de novo. Então é um tema muito presente na vida da nossa igreja. E é muito importante que o seu coração entenda e possa ficar assim, bem livre, né? E assim, bem aberto para aquilo que Deus quer fazer. Cada vez mais pessoas têm se despertado aqui dentro para isso e tal. Então é muito importante que nós, como igreja, possamos ter um entendimento assim, bem coerente sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O chamado de Deus para a sua vida. E aí, 3 perguntas que eu quero lançar aqui para você, que a ideia é que ao final do nosso tempo aqui, você tenha pelo menos uma clareza bíblica como resposta para essas perguntas. Quais são? Quem é chamado? Ou seja, para quem que é o chamado? Uns são chamados, outros não. Como é que é isso dentro da Bíblia, né? Próxima pergunta. Se eu entendo quem é chamado, ok. Se eu entendo se eu sou um dos chamados por Deus para fazer algo, como exercer esse meu chamado? Como? Como é que eu posso fazer isso? Estou fazendo isso, será? No meu dia a dia hoje? Não estou? Por que não estou? Mais um.
E como, então, já que eu entendi quem é chamado, como se exerce o chamado, como que eu posso descobrir o meu individual? Será que existe isso? São todos iguais? Não são? Se não são, como que eu posso descobrir o meu? Já que é claro que nem todo mundo vai para a África evangelizar as tribos africanas que não conhecem Jesus. Como que eu posso descobrir o meu? Isso aqui é um assunto muito extenso. É muito ousadia essas 3 perguntas, né? Mas eu quero poder discutir com você com calma nesses minutos que nós temos. E aí depois a gente pode discutir lá fora, com perguntas, no decorrer dos meses, por aí e tal, que é algo muito bom para nós como igreja Vide. Ok? Vamos lá? Fica com a sua Bíblia bem na mão, que nós vamos passar entre 2 livros basicamente hoje, que é Atos e Êxodo. Tendo inspiração no Antigo e no Novo Testamento sobre isso. Então, minha primeira pergunta para você: quem é chamado? Vamos para Atos? Pode ir. Atos 1:1. Existem 2 textos clássicos que nós temos, basicamente, para o chamado, que nós não vamos usar, que é Mateus 28 e Marcos 16:15. O que está escrito nesses textos, basicamente? Alguém sabe? Ide. São clássicos assim, que já daria um estudo para 3 quintas-feiras, né? Ou seja, essa dimensão verbal do ide, que não é para uma pessoa só, não é para uma classe específica, mas é para o todo. Como que Jesus fala isso? Quem estava ali perto? Para quem que é? Qual é o movimento que ele espera desse ide a partir das palavras dele? Tá? Mas hoje nós vamos, de uma maneira mais específica, olhar para Atos, né? E ver o que Jesus diz aqui no final e como que a igreja começa a partir da fala de Jesus. Pensa então que esses clássicos, tanto de Mateus 28 como de Marcos 16:15, acabou de acontecer, ou seja, é um contínuo, né? E aí chega aqui aonde Lucas escreve para nós. Atos 1. Prezado Teófilo, no primeiro volume deste livro, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele se despediu dos apóstolos, aqueles que ele havia escolhido por meio do Espírito Santo, e foi levado ao céu. Depois de sua morte, ele se apresentou vivo a eles, em diferentes lugares, por um período de 40 dias. Nesses encontros face a face, ele os orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Entre os encontros e refeições, ele os aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a esperar pelo que o Pai prometeu, a promessa que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e isso acontecerá logo. Na última vez em que se reuniram, eles perguntaram: Mestre, o Senhor vai restaurar o reino a Israel agora? Chegou o momento? Ele respondeu: vocês não devem tentar descobrir a hora. Determinar o tempo é responsabilidade do Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até mesmo nos confins da terra. Essas foram suas últimas palavras. Enquanto observavam, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. Eles ficaram ali, olhando para o céu vazio. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: Galileus, por que estão parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram ser levados para o céu voltará, tão certa e misteriosamente quanto partiu. Ok, só até aqui. É interessante, aqui é outra perspectiva muito ampla, onde só esses 11 versículos aqui a gente poderia destrinchar muita coisa. Mas Lucas se apropria então dessa narrativa para dizer quais foram as últimas palavras, o último movimento de Jesus. Se você for ler a sequência, você começa a contemplar como surgiu a igreja, por exemplo, né?
Então, o que nós vamos pensar agora é como surge esse conceito de igreja. Porque para a gente pensar quem é chamado, nós vamos ter que olhar para as palavras de Jesus e como que essas palavras de Jesus inspiram a igreja. Um dos principais motes assim, que Jesus despertava nas pessoas era a dinâmica do reino, é restaurar o reino de Israel. Só que por muito tempo, talvez até esse momento aqui, as pessoas acreditavam que era uma restauração física, já que tinha toda uma opressão de Roma naquela época sobre aqueles que professavam essa fé, e aí Jesus vem e fala de uma nova restauração, de um novo reinado, a partir da inspiração dos profetas. E aí quem andava com Jesus imaginava em tijolo, em parede, em alguma coisa que pudesse ser assim, preencher as mãos. Tanto é que quando chega o final aqui, Jesus terminando as suas últimas palavras, qual é a pergunta? Quando que o Senhor vai restaurar o reino? Já que você está falando que vai subir para o céu, peraí, eu não estou vendo nenhuma parede ainda, nós não tomamos o poder. Mas Jesus fala, não é isso, não compete a você saber disso, não é isso que eu estou querendo dizer para você, isso é com o Pai. O meu convite para você agora é que você vai e seja minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você quer viver o reino? Você quer saber quando o reino vem? Você está interessado em responder essa expectativa de Jesus? Então seja sua testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí, por que isso? Vamos entender o que Jesus queria com essa didática. Será que foi, tipo assim, palavras soltas? A primeira coisa que veio na cabeça de Jesus ele falava? Não. Até a dinâmica que Jesus escolheu para localizar na geografia o ensino dele tem um porquê, Márcio. Perceba aqui comigo. Jerusalém era o quê? Ou é o que até hoje? Uma cidade, certo? É uma cidade. Então Jerusalém. Judeia era uma região onde estava Jerusalém. Samaria era uma outra região mais acima, como você vê ali em cima, que tinha diferenças pontuais, culturais, concernente à Judeia. Então, o que se vivia em Samaria, a maneira de se existir, de se fazer negócio, por exemplo, em Samaria, tinha uma diferença significativa para a Judeia. É uma outra cultura, tinha um outro sotaque, tinha uma outra perspectiva cultural. Jesus sabia disso. Ele fez questão de dizer, lá também eu espero que você seja minha testemunha. Jerusalém, que você conhece muito bem dos discípulos, ali, Judeia, ou seja, o entorno todo de Jerusalém, Samaria, essa outra cultura que você não tem muito acesso a ela, que você vive aqui, mas você sabe que existe, lá também, e até os confins da terra. A proposta de Jesus seria mais ou menos isso. Se eu tenho Jerusalém, eu posso entender ela como uma cidade natal, ou seja, Uberlândia. Judeia, talvez como o estado de Minas Gerais, por exemplo, seja cultura, Uberlândia dentro dessa proposta, dessa cultura mineira, né? Samaria é já contempla uma amplitude de outra cultura, de uma outra maneira de existir, de se viver, de se relacionar, né? E aí, até os confins da terra, a parte mais remota da terra, a perspectiva de onde Jesus não era conhecido. Agora, a grande sacada desse versículo é que isso, na perspectiva de Jesus, era para ser feito concomitantemente. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo. Igreja que está surgindo agora, o seu chamado contempla toda essa perspectiva de uma cidade, ou seja, sua cidade natal, aquilo que é muito óbvio, que é o seu vizinho, da onde você vem, contemplando a sua cultura mais ampla, ou seja, o nosso estado, o Brasil e as nações. Jesus queria dizer que ser testemunha do reino não tem um endereço específico, mesmo que nós, ou que a igreja brasileira creia que fazer missões é ir para a África, ou para o Nordeste só. Claro, a gente tem esses símbolos, como símbolos ícones do que é
pregar o Evangelho, responder um chamado. E aí, por muitas vezes, nós começamos a... Será que eu tenho um chamado, então? Aonde é mais fácil? Responda para mim. Reconhecer o seu chamado. Nesse círculo mais externo, que eu estou chamando de parte mais remota da Terra, ou aqui dentro no círculo mais interno? Quem é mais valorizado, por exemplo? O de dentro ou de fora? Responda. O de dentro. O de fora. Você tem um chamado para o Cazaquistão? O que é isso? Em termos de valorização para a sociedade eclesiástica evangélica, aquele chamado é o mais legítimo, autêntico e respeitado do mundo. Mas se você tem um chamado aqui dentro de Uberlândia para servir as crianças, por exemplo, no sábado luz, todas as manhãs, de acordo com a fala de Jesus, não existe diferença. A diferença está no seu coração e como você faz isso. E é uma testemunha viva disso. E se você de fato faz isso, porque também é muito fácil dizer que eu estou fazendo alguma coisa aqui e não está fazendo nada. E aí eu vou voltar no que eu falei domingo. Você quer um bom teste? Tem que te custar alguma coisa. Isso eu descobri há pouco tempo. Você quer um teste mesmo para saber se você vive o seu chamado? À luz daquilo que nós lemos em Davi, não ofereça a Deus aquilo que não te custa nada. Vai te custar alguma coisa. Seja em Uberlândia, seja no Cazaquistão. Vai te custar tempo. Vai te custar menos horas de sono. Vai te custar o bolso. Vai te custar ali suor. Eu não consigo entender outra dimensão de ver o chamado de Deus, de tomar a sua cruz e seguir. Que a gente pode remeter uma série de outros textos para afirmar isso. Sem você suar a camisa, sem te custar algo. Do contrário, você vai tentar forçar, oferecer para Deus o que não te custa nada. Como a gente discutiu, como a igreja hoje faz. A igreja hoje, quando eu digo igreja, eu estou dizendo a maioria das pessoas, a grande maioria, da igreja brasileira, oferece para ele o que não custa nada. Não custa nada ser igreja. Aos domingos, não custa nada você fazer uma média aqui ou ali de alguma coisa. Né? Indo. Já que a gente está falando muito de igreja, o que é igreja então? Vamos lá. Mais um texto, Atos 13. Nós entendemos o chamado de Jesus. Vamos entender então, pulando já 13 capítulos. Eu te incentivo a ler, caso depois de Atos, que isso vai ficar mais claro para você. Como que esse conceito que eu trouxe para você de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, começa a fazer parte de um contexto de igreja. Que aí vamos pensar a igreja agora, estrutura, tá bom? Diz o seguinte: a comunidade em Antioquia, ou a igreja em Antioquia, pode-se ler assim também, era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres. Barnabé, Simão, também chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando, enquanto esperavam por orientação, o Espírito Santo disse: comissionem, ou enviem, ou separem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem. Eles obedeceram naquele ambiente de fervor, de obediência, de jejum e oração, impuseram as mãos sobre os dois homens e os despediram. Guiados pelo Espírito Santo, na nova tarefa, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e pegaram o navio para Chipre. A primeira coisa que fizeram quando chegaram a Salamina foi pregar a palavra de Deus nas sinagogas da cidade. João estava com eles como auxiliar. O que a gente vê aqui? Um povo que se reunia num lugar e buscava uma orientação, e orava, e jejuava, e adorava, só para te adorar e fazer o teu nome grande, com toda uma disposição. E aí a primeira característica, que você que é chamado, já que você descobriu que você é chamado, já que você segue a Jesus, e o convite é para que todos sejam essa testemunha viva, né? A primeira dimensão, para mim e para você,
é que quando eu busco, o meu coração tem que estar aberto para que Ele mostre e oriente o que Ele quer para mim. Será que é Samaria? Será que é Judéia? Será que é em Jerusalém? Ou é os confins da terra? Quem sabe disso? Ele sabe. Qual é o meu papel e o seu? Primeiro, adorar, buscar, orar incessantemente. É o nosso papel como vide. Só que isso tem que ser feito de uma maneira aberta. Dizer, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer? Eu estou aqui. Como essa igreja fazia. Estava todo mundo ali nisso. Por exemplo, uma das principais questões que eu já ouvi bastante de gente que começa a querer se envolver com missões nesse formato que envolve os confins da terra, ou nessa nomenclatura de missões, é descobrir qual país. E o que eu vou fazer? Quero dizer que essa pergunta está errada. Assim, ela vem num outro momento. Isso é um detalhe lá do final. Mais importante do que descobrir para onde você vai e o que você vai fazer, é estar disponível para que Ele faça o que Ele quiser. Porque Ele é o dono da obra. Foi Ele que disse, seja minha testemunha. Foi Ele que constituiu a igreja. A proposta é dele. E foi Ele que visitou a igreja de Antioquia. Ele veio sobre a igreja. E falou assim, agora comissiona, separa. Você e vai. E a igreja então, num processo mais fervoroso de jejum e oração, fala assim, vai, Saulo e Barnabé. E aí, o que a gente já percebe? Que o papel dessa igreja neotestamentária, ou seja, a igreja do Novo Testamento, esse novo conceito de igreja que surge, o que você tinha antes? Um conceito de sinagoga. Era uma outra estrutura eclesiástica para a gente entender de igreja, antes da vida de Jesus. Quando Jesus então vem e faz seus discípulos e prega o reino de Deus, esse conceito que nós temos de igreja surge ali com um propósito, pode ir. A evangelização do mundo nesse primeiro século. E aí, gente, a igreja não nasceu para ela. Presta atenção no que eu estou falando. Hoje, a igreja vive para ela. A gente poderia desenvolver milhões de exemplos sobre isso. Hoje a igreja vive para si. Ela constrói programações para si. Ela constrói estruturas para si. Prédios para si. Uma das ousadias que nós tivemos aqui como vídeo, por exemplo, que fez com que muitas pessoas abandonassem o navio, foi quando se pensou a estrutura fora do perímetro urbano, com o objetivo de abençoar as pessoas. Gente, isso é tão bíblico, porque o que incomodou muitas pessoas naquele momento foi a distância, foi a terra, foi o carro, foi a escuridão, foi o meio do mato, porque como é que eu vou para a igreja à noite, não dá certo. Ou seja, foi uma série de elementos e justificativas que tem a ver com o eu, com a sua vida pessoal, que falava para você, vai te custar um pouquinho mais agora. Você não vai ter como ficar oferecendo aquilo que não te custa nada. A igreja ela surge nisso, custando para as pessoas. Custava ser igreja. Por quê? Porque tinha um propósito. Nós queremos que as pessoas conheçam o propósito em Atos 1. A graça, o amor, o Cristo, a redenção, o Rei que veio e habitou entre nós. A igreja surge desse propósito. Então a igreja, ela é missões. A essência dela é isso. A essência minha e sua, segundo a palavra, precisa ser isso. Independente da sua idade, de quem você é. Se você ama o Senhor e quer segui-lo, a essência que tem que atravessar a sua alma é missões. Agora hoje missões é um departamento. É anexo. Missões tem 5 minutos no culto para falar alguma coisa. Hoje missões pega o resto do dinheiro da igreja para se fazer alguma coisa. E quando aperta, vamos cortar missões. Vamos cortar um conselho. É muito comum, tem igreja em Uberlândia, estou lembrando de um nome aqui agora. De uma igreja que até tinha um investimento em missões. Aí ela disse, vamos construir. Aí eu tinha um amigo, mas tinha um amigo que era missionário lá. Assim, era sustentável. A primeira coisa que essa igreja fez, corta. Ô missionário, você me desculpa, nós vamos construir um império. E não te cabe mais. Não cabe mais dar uma oferta que dava de R$50 ou 100, não sei, para missões. E é o retrato mais comum hoje.
Perceba que o convite de Cristo para nós é aquilo que nós temos em Atos, através disso. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque você que vem às quintas-feiras, eu acredito que já está num outro nível de maturidade do que os 300 que vai no domingo. Eu espero que você hoje saia daqui com a convicção de que não são coisas separadas. Não existe uma distinção. Agora, o que existe são funções diferentes. É isso onde eu vou chegar. Diante de toda essa revelação aqui, pode ir mais um. Agora, no início dos anos 90, um missionário norte-americano, ele começa a estudar intensamente esse chamado da igreja, a configuração de um chamado, desse ID, a nomenclatura missionária. Tá, e quem não é missionário é o quê? Faz o quê? E quem não vai para as nações e fica? É menos? É mais? Como é que eu posso trazer isso de uma maneira didática para a igreja entender? E aí um missionário norte-americano chamado Ralph Winter, ele foi professor por muito tempo numa universidade prestigiada nos Estados Unidos, e aí ele se aposenta então e vai para Jocu, vai fazer TED, se filia a Jocu. E aí então, por ter essa vocação de estudar, de pesquisar e tal, ele propõe dois conceitos muito interessantes. Pode ficar tranquilo que não morde não, e vai ficar bem legal aqui para você. O conceito de modalidade e sodalidade. Na verdade, ele não inventa essas palavras. Essas palavras já existem nas ciências sociais. São nomenclaturas técnicas das ciências sociais para se interpretar maneiras do indivíduo se relacionar com um grupo. Então, as ciências sociais têm sodalidade e modalidade para se pensar configurações de grupos, já que ciências sociais é o estudo do indivíduo com a sociedade. Então, ele faz um empréstimo desses conceitos e aplica a nossa realidade. Nós não vamos ter aula de ciências sociais aqui, fica tranquilo. Definiu modalidade, ele vai dizer assim, olha, dentro desse chamado dessa geral que envolve a igreja, a modalidade vai se referir à estrutura da igreja como instituição, como congregação local, que tem como seu objetivo gerar, alimentar e fazer crescer o crente. É a igreja que fica aqui. Enquanto que sodalidade se refere às estruturas missionárias, voltadas para a execução de tarefas específicas e necessárias para a proclamação do Evangelho, é a igreja que vai. Estudando Atos, ele percebe que a configuração desse chamado de Jesus no primeiro capítulo começa a tomar formatos bem específicos, não menos e nem mais um diante do outro, mas com tarefas pontuais. Ele percebe que a igreja ali, essa igreja dita primitiva, que nós conhecemos, ela acha um meio onde, para que Paulo e Barnabé e muitos outros possam ir nas cidades pregar o Evangelho, é necessário que um grupo de pessoas se organizem para gerar, para alimentar, para fazer crescer aqueles que vão chegar, e para poder sustentar, para poder suportar, para poder afirmar aqueles que vão. Para a igreja de Atos, gente, não existia uma distinção. Modalidade e sodalidade é ser um missionário, é ter um chamado. Você entender aonde você se encontra, é basicamente uma questão de descobrir qual é a sua tarefa diante dessa obra. Só tem que hoje a igreja, no geral, não quer nem saber nada dessa tarefa, de fazer o teu nome grande. Eu quero ficar bem, uma palavra legal, que me motive. Tudo bem, posso ter a orelha puxada algumas vezes, mas assim, tá bom, basta. Ter um envolvimento maior não é o que nós temos hoje no cenário. E aí, gente, olha o que é de mais interessante na modalidade e sodalidade. Pode ir. Havia na época de Paulo e existe até hoje. Ou seja, a proposta vale para hoje também. Ou seja, duas dimensões de tarefas diferentes, mas que ainda hoje é um convite vivo para que a igreja possa ter sentido na sua maneira de ser. Vamos mais. Não existe uma competição entre si. Ou seja, não, o missionário é uma classe, então ele fica ali, quem não é missionário, né? Na nossa pregação, por exemplo, geral como vídeo, se isso não é explicado,
Eu já até ouvi isso, e é verdade, né? Isso pode acontecer. Quem não vai para missões pode se sentir até diminuído. Nossa, mas eu não faço nada, meu Deus, né? Se não existe uma explicação, claro, que a pessoa pode se envolver com modalidade. Não pense você que a modalidade é vir sentar para assistir culto. Isso não é modalidade. Você, de alguma maneira, se envolve. Você vai pagar um preço para isso. Vai te custar ser modalidade. Como custa para ser modalidade. Como custa para quem vai, como custa para o Peter e para a família dele estar aqui e viver uma cultura completamente diferente. Para a modalidade também vai custar gerar essa estrutura, nutrir, ensinar, levantar dinheiro para que a modalidade possa ir. Não existe uma competição. Pode ir. Porque as duas possuem o mesmo propósito. É a mesma coisa. O objetivo é o mesmo. É te adorar e fazer o seu nome grande. Juntas. Com tarefas distintas, mas juntas. O mesmo propósito. Mas o que vai diferenciar uma da outra? A estratégia. É por isso que não é todo mundo que vai para a África, é óbvio. É por isso que tem gente que o coração não alcança. Gente, mas quando o povo fala lá na igreja, de ir para um outro lugar e fazer, meu coração alcança. Alguns corações não vão alcançar. Mas alguma coisa ele vai ter que alcançar. E você vai descobrir em Deus isso. Porque você não está alcançando nada, tem algum problema com você. Não com a Bíblia, não com o reino, não com nada. Então, o meu primeiro desafio para você hoje, o que você é? Pensa aí. Você é modalidade? Ou, por exemplo, diferente, você está hoje o quê? Porque, por exemplo, o Alan já foi modalidade, certo? Quando ele ficou 4 anos na Europa. Hoje ele é modalidade, ele está aqui de alguma maneira. Uma vez no conceito, quer dizer que você nunca mais vai ser o outro. Você não fica engessado em um. Você vai ter configurações e configurações. O mais importante de tudo isso não é você gravar a palavra, não é nada disso, mas entendeu a essência, que é te adorar e fazer seu nome grande. E até para isso, Deus nos ensina. Então Deus não falou assim, igreja de Antioquia toda, levanta todo mundo e vai. Não foi assim? Foi assim? Não. O que Deus falou? Separe. Quero 2 aqui. Você e você. Pode ir. Aí a igreja então continua orando, jejuando e sustentando. Daí você vai ver nas cartas de Paulo ele agradecendo irmãos específicos, porque sustentava ele com dinheiro. Porque gente, tem que ter dinheiro. Para ir para a Romaria tem que ter dinheiro. E para fazer muita coisa. E para isso tem que ter gente que ganha dinheiro. Gente, é uma sinergia, uma simbiose. O Ralph Winter usa esse termo, simbiose. Quer dizer, os dois se unem e andam juntos. Os dois vão pagar um preço. Vai custar para os dois. Porque os dois vão adorar e fazer o seu nome grande. Ok? Vamos mais então? Próximo. Segunda pergunta. Como exercer esse seu chamado? E aí, pode ir assim, um texto para nós. Êxodo 3. Para a gente não ficar tão tendencioso, é muito bom você ver que, eu tentei desse exercício, os princípios absolutos da Bíblia, eles atravessam os 2 testamentos. Ou seja, por muito tempo eu acreditei que o Novo Testamento ele era mais, enfim, ele é mais valorizado, porque, né, ele é mais claro. O Antigo Testamento é uma coisa que ficou. E quando você abre seu coração e vai para a Bíblia, você vai ver que não. A essência atravessa os 2. Você vai ter diferenças muito pontuais de cultura, da história, do tempo, do cenário, mas a essência de quem Deus é e da maneira como Ele move, você vai ver que é muito parecido. E caminha juntos, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não se contradiz em absolutamente nada, né? Então diz o seguinte, vamos ler aqui esses 14 versículos. Na verdade vou pedir alguém para ler para mim, que a minha voz está acabando aqui. Por favor, Antônio Neto. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, um monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro.
Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí é que eu o digo. Deus disse: eu sou o que sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Ok? Um clássico também, a maioria aqui deve ter lido já, ou todos, com certeza, o chamado de Moisés. Você pode ir no Antigo Testamento depois, de curiosidade, é um exercício muito bom, e ver o chamado desses grandes homens de Deus. Veja o chamado de Abraão, ou seja, a maneira como Deus se manifesta para que ele exerça um chamado. O chamado de Davi, o chamado dos profetas, né? Inúmeros no Antigo Testamento, você vai ver esse movimento peculiar, a revelação de Deus para alguma coisa. E aí nós vamos pegar então de Moisés e pensar um pouco juntos sobre ele. Primeiro princípio aqui, né, que eu gosto muito, que é o versículo 5, quando Deus fala assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque aqui é santo. Na verdade, interpretar isso teria alguns vieses, né? Claro, a presença de Deus e tudo, mas para a nossa perspectiva, você exerce seu chamado permitindo que Deus conduza os seus passos. O símbolo do sapato hoje, para nós, é óbvio, protege seus pés e te leva para onde você quiser. Eu não venho aqui de chinelo, porque aqui não é um lugar para vir de chinelo, porque seria desconfortável, caminhar demais de chinelo, seja lá o que for. O símbolo do sapato, nesse processo, para nós, como era também antigamente, era um meio para nos conduzir, para proteger os nossos pés. E o primeiro princípio para exercer o seu chamado, a partir do que nós vemos aqui, Moisés, é que quem te conduz nesse processo, quem vai conduzir os seus pés, é o próprio Deus. Estar nessa obra é algo santo, que é Ele que te chama. Viver essa dinâmica não é uma coisa assim qualquer. Moisés, tira, porque o que eu vou falar com você, essa terra, esse momento, esse processo é santo. Você não vai ver depois aí, Deus fala assim: agora calça o sapato e vai. É claro que eu estou sendo bem ousado na minha interpretação aqui. Alguns teólogos poderiam até gritar e dizer: você está viajando muito. Tá bom, então pega o princípio só. Mas eu acho fantástico isso. É Deus falando assim: eu que te conduzo. Porque a primeira questão, seja na modalidade ou na sociedade, é: como é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? A primeira questão é essa: como que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Como é que vai ser? Né? A modalidade, por exemplo, as modalidades são muito
forte, né? Como é que eu vou pagar a passagem aérea? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar lá? Mas a modalidade também tem isso. Por exemplo, vou usar o exemplo de sábado, que a gente está falando sobre isso, né? Nossa, mas quem vai fazer almoço lá em casa sábado de manhã? Como é que eu vou fazer com minhas crianças? Como é que eu faço com o meu descanso? Como é que a gente começa a pensar como que a gente vai pisar, da forma como a gente vai pisar. E ele está falando assim, só tira o seu sapato. Tira os seus sapatos. Gente, não tem como exercer um chamado sem um grau absoluto de dependência, seja modalidade ou sexualidade. Não tem como, porque vai me custar. Agora, ele é responsável por isso. E aí a gente vai entender mais. A segunda coisa fundamental para você exercer o seu chamado é você conhecer a natureza e o caráter de Deus. Quando você olha os 6, Deus prossegue: eu sou o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que Deus estava querendo é: Moisés, presta atenção quem eu sou. Eu preciso te perguntar, irmão. Você sabe quem Deus é? Sabe escrever um pouco da natureza e do caráter de Deus? Porque isso é que vai fazer sentido no seu chamado. Porque se Deus para você é uma energia sentada num trono muito distante, se é esse conceito que você tem da natureza e do caráter de Deus, você jamais vai ser chamado nenhum, em lugar nenhum. Porque aí sim, aí claro, você tem direito de ter medo, porque se o conceito que você tem de Deus é esse, uma série de coisas vai te invadir. Você vai achar que é para o outro, você vai achar que você está velho demais. Porque Deus é aquela coisa distante, que não se importa, que acha que a sua hora passou. Quantos anos Moisés tinha aqui, alguém sabe? 80 nesse processo aqui. 80 anos. Tinha muita vida passada já. E Deus, nesse momento, não fica assim, você é velhinho, né? Então eu vou aliviar. Não tem, o conceito não é esse. É por isso que ninguém está fora. Meu pai não está fora. A Daléu não está fora. Como eu não estou fora. Como meu filho não está fora. Não existe nenhuma classe social que está fora. Você está fora se você quiser. Você se coloca fora. Por ele, não. O chamado é para todos. Vai custar para todos. Seguir Jesus, tomar a sua cruz e seguir, vai custar para todos. Então, conhecendo quem ele é fundamental. Se você está tateando no escuro, aí a gente já breca aqui, não tem como prosseguir com o conceito de chamado, viver com Deus. Fica manco, fica inadequado, né? Mais um, 12. A certeza plena. Se eu conheço, se eu permito que ele me conduza, e vou conhecendo a natureza e o caráter dele, eu vou habitar num momento onde a convicção de que eu não vou sozinho, ele vem comigo, ele vai estar à frente. Como ele disse: Moisés, eu vou com você, eu vou com você. A certeza de que ele é o dono da obra, foi ele que te chamou, né? E por fim, o 14, que eu mais gosto nesse processo todo. Então, Senhor, quando eu chegar lá, né, Faraó vai vir, o que eu vou dizer? Ou seja, na verdade, o que Moisés resgata lá no fundo dele é: Senhor, mas assim, falta alguma coisa aqui dentro de mim. Eu não estou satisfeito. Claro, foi isso. Assim, em outras palavras, Senhor, como é que eu vou responder? Porque eu não tenho essa resposta. Ainda não, eu não estou satisfeito com o que eu tenho até aqui. Aí Deus falou assim: eu sou, te mandou. Sabe o que Deus queria dizer para Moisés? Moisés, se satisfaça com isso, para que os outros entendam e também se satisfaçam com essa verdade. Agora, irmão, se você não se satisfaz com quem Deus é, aí já não dá para prosseguir. Se qualquer coisa você entra em crise, se você não consegue ter um relacionamento com Deus, se o eu sou não satisfaz a sua alma, independente das circunstâncias que você vive, aí conduzir qualquer coisa em modalidade ou sexualidade, pensar qualquer outra coisa, fica muito complicado. Como Deus queria deixar claro para Moisés: Moisés, eu sou, isso basta. É isso. Isso precisa ser suficiente para você. O penúltimo slide, vai dar tempo para a gente terminar. Ok. Descobri então que todos são chamados. Descobri então qual é o movimento que Deus me convida para exercer esse chamado.
que não é uma coisa aleatória de qualquer jeito, mas que existem princípios que atravessam a minha vida e a sua, ok. Então como é que eu posso descobrir o meu chamado individual? E aí a gente continua em Moisés. Nesse mesmo cenário, Deus ainda, com toda a sua didática, né? E aí perceba uma coisa, eu estava conversando com o casal e dizendo uma coisa muito preciosa para eles. Deus nos conhece, irmãos. E Deus, Ele sabe como nós entendemos as coisas. O que eu quero dizer é que um dos nossos temores é: mas será que eu vou conseguir ouvir a Deus? E você pode ficar tranquilo, que a voz dele vai te inundar. Agora, presta atenção. Tem disposição aí para que Deus se faça entendido para você? Existe disposição no seu coração para entender a voz de Deus? Porque uma coisa é Deus querer se expressar para você de uma maneira que você entenda. E você pode ficar tranquilo, porque ele não tem problema de didática, de oratória, de absolutamente nada. Ele é impecável nisso. Existe disposição no seu coração de entender o que Ele quer passar para você. Porque talvez você pode estar sentado aqui e já coçando o seu ouvido assim, simbolicamente, resistindo ao que Deus quer falar para você. Já há muitos anos, há algum tempo já. E aí vem como que Deus revelou a Moisés e ele foi descobrindo exatamente o que ele tinha que fazer ali no Egito. Olha que interessante, vamos lá. Vamos ler juntos aqui, lê de novo, por favor. Aí Moisés respondeu a Deus: ó Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Ok, vamos aprender uns princípios aqui bem práticos com isso, olha só. É muito interessante, gente. Como é que eu vou descobrir então? Ok, cheguei nesse momento agora, o princípio está claro, Deus me chamou, enfim, toda a igreja tem esse chamado, que me inclui. Ok, como é que eu vou descobrir? Como é que você vai descobrir? A luz que nós lemos é muito interessante. Olha hoje para a sua vida, o que você tem nas mãos? Esse é um excelente princípio para isso. Porque muitas vezes nós esperamos algo assim vindo dos céus, num sonho, e aquilo transformando em alguma coisa, gerando. Não. O que você tem nas suas mãos hoje? O que eu tenho nas minhas? O que eu sei fazer? O que eu tenho disponível? Onde eu estou hoje? O que eu vivo hoje? O que está nas minhas mãos? O que queima no meu coração? Começa com o prático. Começa com aquilo que é óbvio. Como eu te disse, Deus ele é didático, gente. Imagina Deus falar assim: Moisés, você vai ver que você vai abrir o mar, e no seu... Moisés não ia alcançar isso ali naquele momento. E aí você vai jogar o negócio na rocha e não sei o que. Enfim, tudo que nós conhecemos que veio depois. Deus começa assim: o que você tem nas mãos? Você tem nas mãos o desejo de servir? Você gosta de cozinhar? Você tem dinheiro nas mãos? Você tem eloquência nas mãos? O que você tem nas mãos? Deus ele começa assim. Agora, irmão, você pode ficar tranquilo. Alguma coisa você tem nas mãos. Isso eu te garanto. Alguma coisa tem. Então olhe para as suas mãos. Porque muitas vezes no seu movimento de esquive, no meu, a gente fica assim tentando dobrar alguma coisa, é aquilo que tem nas suas mãos. É daí que ele começa. O que vem depois vai ser por conta dele. O que aconteceu depois, mas eu não tinha nem dimensão do que aquele cajado faria. Eu tinha, eu acho que não tinha. Abrir mar e sair água de rocha e conduzir o povo, não tinha. Ele tinha uma orientação de Deus e ele falou assim: olha para as suas mãos. Segundo, a partir disso, precisa ter então uma disposição para obedecer. Pode ir mais um, fala do versículo aqui. É só ler o versículo para você, o 3 na parte A.
diz o seguinte: jogue-a no chão. E Moisés obedeceu. Eu não sei o que Deus vai te falar, mas você pode ficar tranquilo. Se você chega nesse momento aqui com Deus, se existe interesse, se você olha para suas mãos e tem alguma coisa, Deus vai dizer: então faça isso. Então dê o dinheiro. Então dê suas sextas-feiras, o seu sábado. Então invista nisso. E aí você pode obedecer ou não. Agora, a obediência é a parte fundamental do processo prático. Olhei para as minhas mãos. Eu falei: ok, sim. Deus falou: jogue no chão. E aí ele jogou. Por fim, eu vou contemplar o que tem nas minhas mãos, na química com a minha obediência, uma transformação que não depende de mim, depende dele. Esse processo final, gente, na verdade tudo, o início, meio e fim se resume em quem? Nele, não é em você. Missões se resume na pessoa de Cristo, na presença dele, do início, no meio e no fim. Porque o que eu tenho nas minhas mãos diante da minha obediência vai transformar em algo, como a gente viu aqui, vira cobra, pega no rabo agora. Isso é por conta dele. É ele que vai fazer com que as coisas aconteçam. O meu papel e o seu em tudo isso é obedecer de coração. E aí, finalizando o último versículo aqui, o que Paulo diz em Atos, voltando para Atos, né? No auge ali, porque ele vivia com a igreja e como missionário. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu espero que, em nome de Jesus, irmão, essa seja a sua oração e o seu desejo. Quando você olha para esse lado, ninguém está fora. Ainda que você talvez quisesse estar mais escuro. Se você quer andar com Jesus, você não está fora. E sabe o que é o melhor de tudo? Dando o laço para fechar, é que viver tudo isso, para mim, é o que descreve lá em João 10:10. O que diz em João 10:10? Eu vim para que você tenha vida, uma vida abundante. Sabe o que todo esse processo repercute? Um benefício para a sua vida aqui nessa terra. Olha que doideira isso. Responder sim por chamar de Jesus é saúde para você. É você existir nessa terra satisfeito, pleno, abundante. Só é possível viver vida abundante assim. Porque hoje qual é o conceito de abundância? Tem a sua casa, né? Tem o seu carro, tem o seu concurso público. Aí você está beirando a abundância. Satisfação plena, existencial. A Bíblia fala assim, nada disso. Em Cristo, em toda essa perspectiva, você vive, gente, aqui nessa terra. Sem dizer o céu, sem dizer uma outra pregação que daria. Abundância plena. Amém, queridos? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser depois conversar comigo sobre isso, em outro momento a gente pode bater papo, já que o assunto é extenso e com alguns detalhes, mas que você possa ferver o seu coração na palavra, na maneira como Ele te chama a viver o reino. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Sirlei, olha aqui para nós. Deus, obrigado, Deus, Senhor, para o nosso coração, Deus, para a nossa alma, para o nosso espírito, Deus. Obrigado a Deus por o Senhor é um Deus presente, grande eu sou, do passado, do presente e do futuro. Nós estamos aqui hoje, Deus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que as palavras de Saulinho seja verdade na minha vida e de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Que a gente não fique por fora, Deus, que a gente não fique comendo pelas beiradas, achando que está só no corredor, nos bastidores. Pai, dá a cada um a sede, a fome de estar no centro da Tua vontade, ouvindo e olhando para as nossas mãos, para aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos. Não escondamos as nossas mãos, que não escondamos o que está em nossas mãos, ó Deus, mas que observemos, que vejamos e que nos coloquemos nas Tuas mãos para cumprir o que o Senhor quer para a minha vida e para cada um de nós, ó Deus. Obrigado por essa palavra, que ela possa frutificar no meu coração, nos nossos corações,
e que ela seja verdade na nossa vida, na minha vida, para a tua glória em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.